o seu valor? E como medi-lo? Você já pensou nisso? Será que é pelo trabalho que você tem? Ou talvez pelo salário? Ou quem sabe a quantidade de seguidores que você tem no Instagram? Tamanho de bíceps? E o que tudo isso tem a ver com o BBB? A resposta eu não tenho, mas eu queria muito conversar sobre isso com você. Bora? Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que é um cantinho seguro para a gente conversar sobre as emoções, sobre a vida. É um convite, na verdade, para você dar uma paradinha aí e sentir. Sou psicanalista, pai, escritor e também podcaster. Então resolvi criar esse podcast aqui para bater esse papo com calma, para poder falar sobre as coisas que estão ali, escondidinhas embaixo do tapete. O meu desejo para esse podcast é que ele realmente se torne parte da sua jornada de autoconhecimento, para ser aquele calorzinho, aquele quentinho no coração no início da semana. Então, vamos lá, a gente vai conversando, vai curando as nossas feridas, vai tomando consciência sobre aquilo que a gente sente e sempre fazendo uma pausa para sentir. Agora, eu queria aproveitar também e fazer um pedido, tá? Um pedido muito importante. Você aí que já está ouvindo, que já curte esse podcast, eu preciso muito da sua ajuda para divulgar ele por aí. Um podcast que está começando, ele sempre conta muito com a ajuda dos seus queridos ouvintes, seus ouvintes que estão ali desde o primeiro episódio. Então, queria fazer esse pedido especial para você aí. Me ajuda? Manda para alguém do seu trabalho, por exemplo, que você acha que vai gostar de ouvir esse podcast aqui, ou manda para alguém da sua família, talvez para um amigo, para uma amiga, para o seu marido, para sua esposa, enfim, para qualquer pessoa. Manda lá e eu vou ficar muito grato pela sua ajuda, beleza? Então vamos lá. Bom, esse episódio ele veio de uma conversa com uma amiga muito especial que eu tenho, tá? E eu queria compartilhar um trechinho dessa conversa com você, mas com a ideia da gente poder fazer esse bate-papo sobre o valor próprio, sobre a nossa autoestima, sobre todas essas questões que nos envolvem, que nos cercam e tentar entender como é que a gente pode, vamos dizer assim, mensurar o nosso valor próprio. Bom, nessa conversa assim, eu vou tirar um pouco dela do contexto, obviamente, porque é uma conversa que está acontecendo entre dois amigos, mas assim, em dado momento, eu tô conversando com ela sobre essa questão de reconhecer elogios e tudo mais, e eu falo para ela assim, poxa, você sempre fala coisas tão incríveis para mim que sempre foi difícil não fazer uma piada me menosprezando depois. E assim, fazendo um pequeno parênteses aqui, isso realmente, como vocês perceberam no episódio de autossabotagem, né? Aquele episódio ali que eu falei da síndrome de impostor e tudo mais, isso para mim é realmente uma questão muito complexa, tá? Então, fica esse aviso. Ela então responde, é difícil para mim que você não perceba essas coisas, o quanto você consegue despertar bons sentimentos, empatia nas pessoas e como não entende o quanto seu discurso é poderoso. E aí, de novo, eu lendo isso aqui no meu podcast, eu me sinto um pouco prepotente, mas ao mesmo tempo eu tenho feito esse trabalho de reconhecer o valor das coisas que eu faço, entende? É difícil, não é fácil não, tá bom? Tá lendo isso aqui pra você, é difícil. E aí depois ela responde assim, eu passo por isso também. Eu tenho certeza que um dia todas as pessoas vão descobrir que eu não sei nada daquilo que eu estou falando, que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, que eu só estou enganando bem e falando bobeira para manter as pessoas distraídas. E aí eu falei assim, caramba, olha isso, olha como é que as coisas são. Eu agradeci inclusive a ela essa conversa e falei, amiga, eu já tenho uma pauta para o Pausa para Sentir, para a gente conversar sobre isso com as outras pessoas. Ela falou, ok, então estamos aqui. Então foi aí que eu comecei a pensar, né? O que será que mede o nosso valor? Como eu falei no início do podcast, assim, às vezes a gente entende que a nossa carreira mede o nosso valor, o salário, né? Ou às vezes até as métricas das redes sociais, quantos seguidores, quantas curtidas, qual o nível de engajamento que a gente tem. Eu, particularmente, como criador de conteúdo, me vejo sempre, dialogando com essas formas de medir a importância. E de onde que vem isso? Eu fico pensando que isso começa lá na nossa infância, obviamente, como boa parte das coisas que acontecem e reverberam na nossa vida adulta, né? Mas eu acho que isso já começa cedo na infância, quando, por exemplo, as pessoas comparam a gente, como eu falei no episódio anterior, comparam a gente com outras crianças, né? Sejam irmãos, primos ou crianças que estão ali que a gente acabou de conhecer numa pracinha. Mas isso se torna mais, vamos dizer assim, estruturado e mais crônico quando a gente vai para a escola.
Ou seja, desde pequenininho a gente já é ranqueado na escola. A gente já tem números que definem qual que é o nosso valor, qual que é, na verdade, a nossa inteligência, mas que quando a gente é criança e está na escola e todo mundo diz pra gente que o nosso único trabalho é estudar, isso se torna, sim, uma medida do nosso valor. E aí você passa ali os primeiros anos de alfabetização, você já está sendo avaliado, já tem a provinha, você já tem os testes, as tomadinhas, e que você já recebe, se você não recebe uma nota numérica, você recebe pelo menos uma letra, e você vai começar a comparar isso diretamente, porque é uma forma, sabe, muito intuitiva de você comparar o seu desempenho com o desempenho das outras crianças, dos seus amigos. Então, assim, é impossível você não comparar. E aí a gente começa a perceber que isso é um problema, né? Ou seja, a gente vive esse problema crônico, ainda vive, na verdade, né, nas escolas, porque escolas tradicionais, inclusive, elas ainda fazem como que se isso fosse a coisa mais importante, né, de todo o conhecimento que se adquire dentro da escola, é a nota que você vai ter, é o boletim, é como que isso vai impactar o seu valor próprio. E é por isso que eu acho que isso é um problema crônico. Ou seja, a gente até tem escolas, felizmente, que já questionam isso, que já estão revendo, né, e já propõem novas formas de avaliar esse aluno, como avaliações mais descritivas, enfim, que vão perceber o desenvolvimento integral daquela criança, mas isso é para a criança de hoje, né? A criança que a gente foi não teve isso na maior parte do tempo. É claro que já existiam escolas com pensamentos um pouco mais progressistas, vamos dizer assim, com relação à avaliação e educação das crianças, mas, né, vamos aqui conversar assim, entre a gente aqui. As nossas escolas, elas provavelmente eram tradicionais, e provavelmente a sua também era, e provavelmente a sua também ranqueava os alunos. E aí a gente começa a perceber, né? Ou seja, você está ali na infância, você é rotulado como inteligente, como criativo, e isso tudo, é claro, considerando os rótulos ditos positivos, né? Ou seja, aqueles rótulos que vão dizer que você é alguma coisa muito bacana. Quando que, na verdade, os rótulos como um todo são ruins, né? E eu quero até fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é uma conversa que rende, mas, por enquanto, eu preciso dizer para você que sim, se você tem um rótulo e esse rótulo se torna uma verdade para você, porque o que as outras pessoas estão dizendo para você acaba se tornando uma verdade, sobretudo se são os seus pais que estão dizendo isso, e você, por exemplo, se entende como o inteligente, você começa a perceber que a medida de valor da sua importância naquela família, enquanto uma pessoa, vai estar diretamente atrelado com o seu resultado nas provas e no teste, nos boletins, sabe? Então, assim, é uma prisão também. Rótulos positivos também são prisões. Mas eu vou falar sobre isso em mais detalhes no episódio futuro. Se você achar que eu devo falar sobre isso logo, me manda uma mensagem, comenta aí. Se você estiver ouvindo, inclusive, o podcast no Spotify, tem lá a caixinha perguntando, né, o que você achou do episódio. Então deixa lá, fala assim, não, eu quero logo que você fale sobre rótulos. E aí a gente vai tentando aqui ajustar a nossa pauta, beleza? Mas enfim, a gente hoje continua sendo ranqueado. Ou seja, se você está no trabalho, você tem as avaliações de desempenho, que sempre vão incentivar, né, uma competição absurda entre os funcionários que estão ali, entre você e seus colegas, para tentar descobrir quem que é o melhor, quem que é o mais relevante, quem que é o mais, entre muitas aspas, merecedor de um aumento salarial, né? E assim, eu, da minha lembrança longínqua e também recente, trabalhando, eu talvez possa dizer aqui com maior tranquilidade para você que essa é a maior fonte de frustração que eu já vivi na minha vida, até eu largar isso de mão. Eu falo assim, eu não sou bom para isso, eu vou viver o que eu preciso fazer, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, e contanto que eu esteja contribuindo e me sentindo bem com essa tarefa que eu estou fazendo, beleza. Já não vou esperar mais que eu receba muito mais do que isso, porque, né, às vezes nem reconhecimento você recebe no seu trabalho, o que é péssimo, inclusive, para a relação dentro de uma empresa entre empregador e empregado. Mas isso já também é assunto para outra conversa. O que eu queria dizer é que, assim, se a gente hoje continua sendo ranqueado, a gente está se comparando, a gente está tentando medir aquela nossa importância, qual que é o nosso valor perante as outras pessoas, isso faz com que seja inevitável que eu não traga também, por exemplo, um paralelo muito recente do que aconteceu no BBB, né? Foi o que eu falei lá no início do podcast. O que isso tem a ver com o BBB? Isso tem a ver que, se você está ouvindo esse episódio mais ou menos perto da época que ele foi lançado, a gente teve uma situação muito emblemática no BBB 24,
onde a Vanessa Lopes, que ela é uma influenciadora digital, TikToker, ela começou a ter o que muitas pessoas entenderam como um episódio psicótico, né? Ou seja, as coisas que ela falava não concatenavam, não faziam muito sentido, ela tinha distorções de percepção da realidade lá dentro. Aquilo foi tomando uma intensidade tão grande que as pessoas começaram a ficar assustadas com ela. Eu fiquei assustado também quando eu estava vendo aquilo. E aí que essa situação culminou nela desistindo do programa, ou seja, ela apertou lá o botão, saiu do programa, e muita gente começou a argumentar ou tentar entender o porquê que isso aconteceu com ela, né? E talvez uma das teorias mais, vamos dizer assim, próximas de se é alguma coisa que retrate a realidade seja justamente a dificuldade que a gente tem hoje de perceber qual que é o nosso valor se a gente utiliza métricas, sobretudo métricas de redes sociais, para entender qual que é o nosso valor. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo esse link? Porque a Vanessa Lopes, é claro, ao contrário de nós, né, meros mortais, ela tinha aí uma soma de aproximadamente 40 milhões de seguidores, acho que juntando todas as redes sociais dela. Ela era muito mais forte no TikTok do que as outras redes, mas assim, são 40 milhões de pessoas por baixo seguindo você. São 40 milhões de pessoas que estão ali dispostas a mostrar o amor para você, que validam o que você é, o seu valor, e estão ali sempre, né, colocando você para cima e perguntando sobre você, e, enfim, te colocando numa posição de idolatria. Se isso acontece com você muito cedo, na verdade em qualquer momento da sua vida, isso é perigoso, né? Você pode acabar cedendo ali àquela vaidade da coisa e inclusive correndo o risco de passar a ter uma percepção sobre si que se baseia mais nos outros do que em você mesmo, né? Então tem esse problema. Mas o que eu queria dizer especificamente sobre esse caso é que como ela era nova, ela começou nesse mundo muito nova, adolescente, e ela é uma mulher bem nova, inclusive ainda hoje, né? Ela é nova, tem seus 20 e poucos anos. A gente começa a perceber como que as redes sociais têm um impacto severo na formação da gente enquanto indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, se você tem 40 milhões de pessoas, e ela repetia isso bastante dentro do Big Brother, se você tem 40 milhões de pessoas seguindo e amando você e validando o que você faz, você começa a perceber que você tem esse valor e que nada vai te abalar. E aí você às vezes é confrontado com a vida real, né? E se você for colocado num lugar que você não tem acesso a essas 40 milhões de pessoas, ou pelo menos não acesso direto, né? Você não vai ver o feedback dessas pessoas, você não vai sentir toda aquela onda de carinho, de amor que você recebe nas redes sociais, porque você está na vida real, né? Ou seja, você está ali dentro de uma casa com pessoas que a maioria talvez nem conhecessem ela, porque isso é uma outra coisa muito típica de redes sociais. Ou seja, se você está ali, você pode ser muito famoso naquele nicho, ter milhões de pessoas seguindo você, mas isso não significa que o mundo inteiro se conheça você. E então, assim, na casa, pouquíssimas pessoas sabiam quem ela era. E aí acaba sendo inevitável que essa pessoa não se sinta abalada com isso, né? Porque afinal de contas você sai de um lugar, entra no outro e você, sei lá, não é ninguém. E aí você começa a pensar sobre isso, né? Rola essas paranoias de, tá, mas eu não tenho valor, então, poxa, peraí, então se ninguém me conhece, então será que eu não sou ninguém? E isso começa a bagunçar muito a sua cabeça, começa a fazer com que você questione qual que é o seu valor, e isso obviamente tem a ver com autoestima. E assim, eu já tinha até falado sobre isso no episódio anterior, né, que eu falei que eu não gosto muito desse termo de que você coloca autoestima como baixa ou elevada, e assim, eu na verdade não concordo muito com isso, porque afinal de contas não é uma questão de valor, né? De novo, a gente tentando valorar isso, né? De tentar quantificar essa autoestima. E sim, para mim, faz mais sentido entender que a autoestima ela é um reflexo do valor próprio que você tem de si. E se você tem ali essa percepção do seu valor próprio de uma forma bastante consolidada, ou seja, se você tem uma autoestima consolidada, ela vai ser menos focada naquilo que as outras pessoas dizem ou pensam sobre você, do que necessariamente quando você tem uma autoestima que ela está ali meio volátil ainda, vamos dizer assim, tentar usar esse termo. Então, se você tem uma autoestima que ela não está muito consolidada, que ela ainda é muito insegura, ela vai balançar bastante, dependendo do que as outras pessoas vão dizer e dependendo do que essas pessoas representam para você também. Então, para mim faz mais sentido falar sobre autoestima dessa forma. E aí fica esse meu convite para a gente também pensar sobre o que é autoestima e por que a gente não deveria estar usando autoestima baixa ou elevada, porque eu acho que isso não faz muito sentido ou não ajuda muito no debate, sabe? E entendendo isso, entendendo que a autoestima ela vem desse lugar de que você deveria saber
o seu valor, reconhecer o seu valor, a gente precisa entender como que isso acontece na nossa infância, por exemplo, né? Ou seja, se você é uma criança que é educada na base de ter estrelinhas e ter reconhecimento, aquela coisa do bom trabalho, você é um ótimo menino, você é uma ótima menina, você faz tudo que o papai manda, você faz tudo que a mamãe manda, você, sabe, é tão quietinha, é tão gentil. Se você está sempre pegado nesse lugar em que as pessoas te reforçam aquilo que você é, falam sobre qual que é o seu valor, te dão ali o que é você, a gente começa a ter esse problema de direcionar a nossa percepção sobre o nosso próprio valor em cima daquilo que as outras pessoas fazem. Percebe? Ou seja, se os meus pais estão me elogiando sempre, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu sou importante, eu sou amado, eu tenho valor. Mas se eles não estão me elogiando tanto, isso causa um desconforto tremendo em mim e eu vou começar a fazer qualquer coisa para ter essa aprovação dos meus pais ou de outras pessoas, né? Que podem ser os meus pais, podem ser os meus amigos, se eu estou na faculdade, por exemplo, e aí eu vou fazer coisas que eu sei que eu não deveria fazer justamente para ter essa aprovação. Então, assim, esse foco de onde a gente vai ter essa validação do nosso valor próprio, ela pode ser externa, ou seja, quando depende do pai, dos nossos pais, colegas, amigos, etc., ou pode ser interna. E quando a gente tem uma infância em que isso é incentivado, que a gente acaba contribuindo para essa autoestima ela ser um pouco mais consolidada. Ou seja, se os nossos pais, por exemplo, soubessem disso, porque eles também não vão saber, né? Essas discussões são bem recentes também, mas enfim, se nós na nossa infância tivéssemos a oportunidade de sermos perguntados pelos nossos pais sobre aquilo que a gente achava, pensava ou entendia daquilo que a gente fazia, ao invés de receber isso pronto de uma terceira pessoa, seria muito mais fácil a gente ter uma percepção melhor, sabe? É uma coisa, inclusive, particularmente, que eu faço bastante com os meus filhos aqui, porque eu acho que isso é super importante, né? Então, assim, mudando um pouco o foco para a questão de ser pai, da paternidade, para mim é muito importante que eu fale pro meu filho quando, sei lá, ele apresenta um desenho para mim, eu falo, caramba, filho, olha quanta coisa você fez, você desenhou aqui o chão, você desenhou o céu, você desenhou os detalhes do tronco da árvore aqui, caramba, quanta coisa legal que eu tô vendo aqui que você fez, isso deve ter dado um trabalhão. O que você sente sobre isso? O que você acha do seu desenho? Você se sente orgulhoso com aquilo que você está fazendo? Entende a diferença? Eu poderia falar isso, ou eu poderia simplesmente falar assim, nossa, que desenho perfeito, você é um excelente desenhista, eu tenho muito orgulho de você. Continue fazendo isso que eu vou continuar tendo orgulho de você, porque você é muito especial. Tem uma diferença sutil aí, porque uma delas, a primeira opção, eu vou estar ajudando a criança, ajudando meu filho, a reconhecer o valor dela mesma. Ou seja, eu vou estar dando ferramenta para que ela perceba qual que é o esforço dela, o que ela fez, o que ela está sentindo com relação àquilo que ela fez. E nesse outro exemplo eu estou só entregando para o meu filho o relatório daquilo que eu penso sobre ele. E se a gente começa a entender que a nossa infância ela foi totalmente construída em cima dessa ideia, é muito fácil a gente perceber como que a gente hoje ainda é sedento por aprovação. A gente é viciado em aprovação dos outros. E é muito difícil a gente se desligar disso. E quando a gente se coloca no lugar de receber determinados elogios de pessoas que não são esses elogios vazios, isso nos causa incômodo, que foi o que aconteceu naquela minha conversa que eu mostrei no início do episódio, e é o que acontece diariamente com a gente, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente quer ter uma validação, mas a gente, quando é confrontado com alguma coisa que a gente fez de fato e recebe um feedback que é muito mais aprofundado e que é, né, em cima de algo que eu de fato eu fiz e que nos convida a nos aceitar, aí a coisa fica mais difícil. E aí, tentando compartilhar um pouco do como é que foi esse processo comigo, assim, isso realmente foi um dos processos mais intensos que eu tive fazendo análise, e era muito difícil porque eu fui criado nessa lógica também de, enfim, você tem que tirar nota boa porque você é inteligente, senão você, né, enfim, a mensagem subliminar ali é que você não vale nada se você não tirar a melhor nota, e eu acabava ficando sempre muito pegado com essa situação em que eu precisava ter retorno das outras pessoas sobre aquilo que eu fazia. Seja meus amigos, né, minha esposa, meu trabalho, meu chefe. Então eu sempre precisava que as pessoas apontassem para mim aquilo que eu estava fazendo, que eu era bom naquilo dali. E na análise ficou muito claro para mim que eu tinha esse problema. Ou seja, parece esquisito falar sobre isso, né? Ou seja, eu preciso da aprovação do outro, mas quando o outro faz um feedback que seja um pouco mais construtivo, detalhado sobre aquilo que eu sou, eu entro em crise, não consigo aceitar aquilo e começo a me colocar para baixo, como uma forma de,
olha, eu estou aqui me colocando para baixo, eu sou péssimo, não sei o quê, vem aqui, me valida de novo, sabe? Então tem muito dessa dualidade de como que a gente reage quando a gente recebe um elogio dessas formas. Então assim, para mim, foi muito trabalho de terapia, sabe? Muita coisa mesmo. Então a gente precisa parar e pensar sobre como que é o nosso valor. Né? Ainda é muito difícil para mim, eu ainda comparo muito dos meus números, né? Ou seja, essa coisa de buscar qual que é o meu valor, eu como criador de conteúdo, é inevitável, sabe? Eu não olhar o meu número de seguidores e comparar com outras pessoas que falam sobre as mesmas coisas que eu falo e perceber que, poxa, será que eu sou menos relevante? Será que eu sou menos importante? Será que eu tenho menos impacto na vida das pessoas com aquilo que eu faço? E os rankings do podcast? E o podcast Pausa para Sentir? Como é que eu vou lidar com ele? Será que ele algum dia vai chegar no primeiro lugar dos rankings? Eu estou celebrando ali os rankings que ele vai atingindo, mas será que algum dia eu vou receber o primeiro lugar? Será que só quando eu chegar no primeiro lugar que eu vou ser de fato um podcast de sucesso, que eu vou admitir a qualidade do trabalho que eu faço aqui, conversando com você toda terça-feira? Não sei, sabe? Então assim, para mim ainda é difícil não recorrer a isso, ainda mais quando a gente trabalha nessa lógica de tudo tem dados, tudo tem estatísticas nas redes sociais, nos podcasts, então é muito difícil não ficar me perdendo ali nesses pensamentos, falando, pô, peraí, mas acho que ninguém ouve meu podcast. Não, ouve. Você está ouvindo. Eu tenho certeza que você está ouvindo aí. Tem pessoas que ouvem meu podcast. Ele tem sido ouvido por cada vez mais pessoas. Mas aí eu olho para o lado, olho para outros podcasts e falo assim, poxa, mas aquela pessoa ali deve estar com muito mais ouvintes do que eu. Mas aí eu vou na rede social daquela pessoa e eu vejo que essa pessoa tem muito menos seguidores do que eu. E aí eu começo a entrar aquele parafuso. Poxa, mas a pessoa tem menos seguidores do que eu. É mais um podcast mais bem sucedido, será? E a gente começa a perceber que isso é uma espiral de uma autoestima muito fragilizada em que a gente precisa parar e reconhecer aquilo que a gente faz. Se as pessoas que já ouvem o meu podcast, que já me acompanham e que já vêm assim rotineiramente agradecendo sobre os impactos que o meu podcast causa nessas pessoas, como a minha própria amiga me falou, né, como que essa mensagem gera bem-estar nas pessoas, né, a minha fala gera bem-estar nas pessoas, ou promove algum tipo de transformação, por que não olhar para isso, reconhecer isso e seguir em frente, independente de números, sabe? Então, ainda é um processo difícil para mim. Não entenda que você vai resolver isso, sabe, só ouvindo esse podcast aqui, mas que talvez isso ressoe em você como algo mais, assim, como um convite para você se debruçar mais sobre esse tema. Você talvez, se você não faça análise, você comece a fazer, ou se você já tem uma analista e você traga esses assuntos para o seu divã, porque eu acho que isso é super, super, super importante. A gente entender que a gente tem sim dificuldade de reconhecer o nosso valor, porque a gente está exaustivamente buscando a aprovação de outras pessoas. E é justamente nessa busca incessante por validação que a gente se perde e cai na cilada das redes sociais, porque as pessoas que, né, programam e fazem as redes sociais, eles sabem disso. Quem está ali programando o algoritmo sabe disso e usa isso a favor deles. Eles vão mostrar, sim, a quantidade de seguidores que você tem em comparação com os seguidores que as outras pessoas têm. Eles vão te dar dados sobre como que o seu último conteúdo performou em relação aos conteúdos anteriores. Existem milhares de ferramentas que, inclusive, comparam perfis diferentes do seu em relação a outros perfis que você escolha. Então, assim, a galera sabe que isso nos prende. A galera sabe que a gente é viciado em aprovação. E eles vão utilizar isso para ter a gente aprisionado ali dentro daquelas redes sociais o máximo possível, tentando dar cada vez mais conteúdo para essas redes sociais, porque eles vivem disso, né? Se todo mundo parasse de postar conteúdo, postar foto, postar vídeo, essas redes sociais iam simplesmente morrer. Então, é um processo de entender que a gente está sendo usado, e muito usado ao longo dos anos, por conta desse nosso vício de aprovação. Bom, e como a gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio, vou trazer aquelas dicas que todo mundo gosta, né? Então, as 2 dicas que eu tenho para dar começam por essa daqui. Crie momentos no seu dia a dia de autorreconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você pode separar um momentinho do seu dia, seja de manhã, seja de noite. Sei lá, você pode estar sozinho no banheiro, se trancou no banheiro porque você está com vergonha, se olha no espelho e reconhece alguma coisa que você fez de positiva nesse dia de hoje. Eu sei, a princípio é esquisito, a princípio parece meio errado até, mas confia,
Confia que vai fazer bem pra você. Você vai sair desse banheiro com, sabe, os ombros mais leves de ter conseguido reconhecer alguma coisa boa que você fez. Alguma coisa legal que você tenha feito. E assim, pode ser qualquer coisa. Pode ser, poxa, hoje eu consegui fazer um almoço legal pra mim, pra minha família, pra mim, pro meu namorado. Caramba, hoje eu consegui acordar cedo e levar o meu cachorro pra passear na rua, que era uma coisa que eu tava com dificuldade de fazer. Caramba, hoje eu consegui passar a manhã sem gritar com os meus filhos. Poxa, que bom que você conseguiu fazer isso. Então esses momentos, eles são muito importantes, porque eles ajudam a gente a pegar mais leve com a gente, né? Essa coisa de a gente está sempre se cobrando tanto, a gente está sempre rejeitando o nosso valor, então a gente tem que fazer essa injeção de auto-reconhecimento que ajuda bastante, tá? E, bom, se você não consegue fazer isso no banheiro, né, se trancando, olhando no espelho, tá tudo bem, você pode ter esses momentos de reflexão antes de dormir, né? Para mim são os que mais funcionam hoje em dia. Quando eu vou deitar, eu vou ali, vou pensar e vou falar, poxa, consegui terminar de gravar esse episódio, porque talvez você não saiba, mas eu tive que gravar em 2 dias seguidos esse episódio que você está ouvindo aqui, porque a primeira vez que eu gravei, eu estava aqui gravando de madrugada, caiu a luz na minha casa e eu tive que parar tudo, sair correndo para ajudar a correr atrás de filho que estava chorando, com medo dos barulhos de transformador estourando no meio da rua. Foi um caos. E aí eu falei, puxa, estava tão engrenado, queria tanto terminar, mas enfim, tudo bem, né? Amanhã é um novo dia. E hoje é um novo dia, então hoje eu tenho certeza que eu vou deitar ali e vou falar assim, poxa, tá vendo? Você conseguiu terminar, você não perdeu o fio da meada, essa finalização foi até melhor do que o que você tinha pensado originalmente, então que bom que você conseguiu fazer isso. E a dica número 2, bem, ela passa pelas amizades que a gente tem. Ou seja, tenta fazer amigos como essa amiga especial que eu tenho, que iniciou essa conversa comigo lá no início do episódio. Eu sei que é difícil pra caramba, tá bom? E eu pretendo inclusive falar sobre isso em outros episódios, sobre como essas relações de amizade, elas vêm e vão, elas começam, elas terminam, que não existe essa romantização toda dos amigos de infância, que todo mundo está sempre tão bem, tão cercado de amigos e tudo mais, que isso não é bem por aí. Todo mundo gosta de romantizar isso daí, mas que a verdade é que é difícil a gente encontrar amigos que sejam, sabe, tão próximos e tão perceptivos dos nossos esforços, dos nossos valores, né? E são esses amigos que a gente tem que cuidar com muito carinho, e porque é uma relação. Amigo não está posto, né? Amigo é uma relação. E eu vou falar um pouco sobre isso num episódio futuro. Mas eu queria que você soubesse que amizades assim são muito importantes para quem tem uma autoestima, vamos dizer assim, fragilizada. Existem muitos estudos que mostram, né, que mesmo que a gente tenha sido criado com vínculos do tipo inseguros, eu vou fazer inclusive também um episódio só sobre isso, para explicar essa coisa de vínculos inseguros e seguros, mas todo mundo sabe que uma das formas da gente conseguir reverter isso na vida adulta é se envolvendo em relacionamentos saudáveis, relacionamentos seguros. E a gente faz isso também através das nossas amizades. Pode ser que você tenha um amigo recente que ocupe esse espaço. Então tenta localizar que amigos você acha que poderiam estar nesse lugar de um levantar o outro, sabe? De um ajudar e dar palavras de reconhecimento para o outro, vocês fazerem disso um exercício mútuo, de um ajudar o outro, um fortalecer o outro, porque isso faz diferença. Eu talvez não estivesse aqui falando sobre tudo isso, talvez não estivesse tão certo do valor das coisas que eu faço se eu não tivesse pessoas tão importantes ao meu redor que pudessem me lembrar disso com muito carinho, com muita gentileza. Aquele amigo que zoa você, bota você para baixo sempre, esquece isso aí, tá? Eu tô falando daquele amigo que fala para você, poxa, mas você deu o melhor que você pôde fazer nesse trabalho, né? Poxa, que pena que não deu certo, que pena que não reverteu num aumento no seu trabalho, né? Num aumento de salário, porque aumento de trabalho todo chefe gosta de dar. Mas que pena que não deu, mas eu sei que você deu o seu melhor, então tenta localizar esses amigos que falam coisas assim e se aproxima e tenta construir essa rotina de um levantar o outro, porque isso faz toda a diferença. Estamos então chegando a mais um final de episódio. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, tá bom? Eu sempre faço isso com muito carinho, sempre abro muito meu coração, como muitos ouvintes, inclusive, já reconhecem, me mandam comentários dizendo, poxa, que bacana que você se vulnerabiliza nesses episódios, você fala das suas questões também, isso faz com que a gente se conecte mais e essa é a minha ideia com esse podcast, tá?
não é aparecer num lugar de super especialista e falar tudo aquilo que você precisa fazer. Não, eu quero estar junto com você aí, descobrindo as coisas novas dessa vida e olhando para as novas cores, né? Enxergando a vida em novas colorações, novas nuances de cor. Então, a gente está junto nessa e eu faço isso tudo com muito, muito carinho. E é por isso que eu peço a sua ajuda, né? Eu pedi lá no início do episódio, vou pedir agora novamente. Dê uma força no Pausa para Sentir. Ajude a divulgar esse podcast para quem quer que você acha que vai gostar dessa história aqui, tá bom? Quem quer que você acha que vai se sentir ajudado ouvindo sobre esse tema ou sobre algum outro tema que você acha que é mais adequado dos episódios que eu já publiquei. Enfim, você pode me ajudar mandando para os seus familiares, para os seus namorados, namoradas, enfim, para o seu chefe, para os seus amigos de trabalho, para esse seu amigo talvez que você queira construir essa relação de um levantar o outro. Então, isso aqui pode ser um bom início de conversa para esse tipo de questão, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, contar a sua história, fazer um pedido de ajuda, sugestão de tema, vai lá em pausaprasentirpodcast@gmail.com que eu vou estar super feliz de receber o seu e-mail e poder conversar com você também. E se você puder também, me seguir lá nas redes sociais, no @pausaprasentirpodcast. Eu estou sempre criando conteúdos que são desmembrados a partir desses episódios, então tem postzinhos bonitos, com artes bacanas sobre aquilo que eu estou falando aqui, então vai lá, que às vezes lá também te ajuda a ter um conteúdo, um material para você divulgar e falar sobre algum tema que você gostaria de falar, porque te reverberou a partir dessa conversa que você está tendo aqui comigo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo e fique bem.